servirá para melhorar a remuneração paga a prefeituras, santas casas e organizações sociais que realizam atendimentos de saúde em São Paulo, de forma a reduzir o subfinanciamento dos procedimentos médicos custeados pelo serviço público. Com isso, o governo espera socorrer financeiramente esses estabelecimentos e permitir que eles ampliem o número de atendimentos, reduzindo filas. A diferença entre os valores pagos pelo SUS por cirurgias, exames e outros serviços médicos e os custos reais desses procedimentos é apontada como a principal causa para o rombo financeiro nas contas de uma série de entidades médicas paulistas, em especial as Santas Casas. Tabela SUS paulista. Tecnicamente, o projeto de lei vai estabelecer um limite financeiro da média e alta complexidade, chamado de teto MEC, específico para São Paulo. O Estado continuará recebendo a remuneração paga pelo SUS a todos os entes federativos, mas irá complementar essa participação com o valor adicional da tabela paulista. O dinheiro para financiar essa tabela estadual com valores corrigidos viria da educação, por causa de outro projeto em elaboração pelo governo Tarcísio que também depende de aprovação dos deputados estaduais. Conforme o Metrópolis já antecipou, o governo prepara a proposta de emenda à Constituição Estadual, PEC, para permitir o remanejamento de parte do orçamento destinado à educação para a saúde. A bolsa de apostas no meio político e no mercado financeiro aponta para um maior protagonismo do senador Davi Alcolumbre no segundo semestre. Espera-se, inclusive, que ele assuma a relatoria da reforma tributária no Senado. Alcolumbre almeja a sucessão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em 2025. A relatoria da reforma tributária lhe daria a exposição necessária para se manter em evidência durante este ano. Se a Câmara cumprir a vontade de Arthur Lira, a reforma tributária será aprovada em plenário ainda neste primeiro semestre. O governo espera que a proposta seja apreciada pelo Senado até outubro. São Paulo, o primeiro comando da capital, PCC, mantém há tempos relações comerciais com a máfia italiana que alçaram a facção paulista ao posto de principal fornecedor de cocaína da Europa. Nos últimos 2 anos e meio, esse tráfico internacional prosperou, resultando em um lucro bilionário para a organização criminosa que nasceu há quase 30 anos em São Paulo. Investigações do Ministério Público de São Paulo, MPSP, mostram que a 'Ndrangheta, máfia calabresa considerada atualmente a organização criminosa mais poderosa da Europa, é o principal cliente do PCC. Por causa da grande demanda por drogas do outro lado do Atlântico, a facção paulista já recruta integrantes naquele continente e também modernizou a forma de blindar suas receitas da ação policial. Eles e PCC estão realmente se expandindo em vários sentidos pela Europa. O combate à máfia italiana ocorre em todos os países europeus e os olhos se voltaram ao PCC, por ele ser o principal fornecedor de cocaína para a Europa, afirma ao Metrópolis o promotor de justiça Leonardo Romanelli, coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento do MPSP. A mesma mobilização das forças de segurança e justiça europeias para combater a máfia calabresa, mais de 100 integrantes da 'Ndrangheta foram presos em maio na Europa, ocorre no Brasil. No mês passado, por exemplo, 14 lideranças do PCC foram presas durante uma mega operação contra o crime organizado, deflagrada em 3 estados brasileiros. Negócio bilionário. Uma estimativa conservadora da Promotoria Paulista aponta que o PCC lucra anualmente R$1 bilhão. Essa cifra foi turbinada nos últimos anos pelo crescimento dos negócios com a máfia italiana. Os lucros aumentaram por volta de 2020, ao ponto de a facção paulista extinguir a cobrança de mensalidade de seus integrantes, chamada entre eles de Cebola, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA, acusado de vender sentenças em delação premiada. Maurício Kerman concorre à vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. A desembargadora afastada Sandra Inês Russellelli e o filho Vasco Russellelli fecharam delação premiada no âmbito da Operação Faroeste, em 2021. A magistrada disse que Kertman vendeu decisões judiciais em troca de um terreno de 10 mil metros quadrados em Itacaré, na Bahia. Segundo a desembargadora contou aos investigadores, as decisões favoreciam a associação criminosa, processos relacionados à grilagem e disputa de terras no estado. A magistrada disse que o colega chegou a levar o então deputado federal Ronaldo Carleto, PP, no gabinete dela para cooptá-la.
Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. No dia 31 de março de 2023, o STJ prorrogou o afastamento de Sandra Inês do cargo de desembargadora. Ela chegou a ser presa em 2020. Em lista divulgada no dia 1º de junho de 2023, Maurício Kertmann aparece como candidato junto a outros 58 desembargadores de tribunais estaduais e do DF para 2 vagas de ministro do STJ, destinadas a membros do Poder Judiciário. O STJ irá escolher 4 entre os 59 candidatos durante votação secreta, em sessão aberta no próximo dia 23 de agosto. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai definir quem serão os novos ministros da Corte. Depois, eles ainda devem ser sabatinados no Senado. Em nota, o desembargador Kertmann disse que a desembargadora Sandra Inês é uma criminosa confessa que, ao ser flagrada numa operação controlada da Polícia Federal, lançou acusações infundadas contra mais de 15 magistrados sem nenhuma prova de corroboração, e seguramente serão prontamente arquivadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nomeou a advogada Edilene Lobo como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O presidente da Corte, Alexandre de Moraes, comunicou a decisão nesta terça-feira, 27/6. Moraes anunciou a nomeação de Lula no início de sessão de julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e seu vice nas eleições de 2022, Walter Braga Neto, inelegíveis. Natural de Minas Gerais, tendo no currículo experiência como advogada no Diretório Mineiro do Partido dos Trabalhadores, PT, e a docência universitária, Edilene é a primeira mulher negra a integrar a Corte. O nome da nova ministra constava em lista quádrupla encaminhada à Presidência da República pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A composição foi aprovada pelos ministros do STF na última quarta-feira, 24/5. Além de Lobo, constavam na lista os nomes de Floriano de Azevedo Marques, Daniela Borges e André Ramos Tavares. Os 4 nomes obtiveram a totalidade dos votos dos integrantes da Corte, ou seja, 10. Ela assume o lugar deixado pelo ministro André Ramos Tavares, que passou a ocupar cadeira de titular. Os indicados atuarão na Corte Eleitoral por 2 anos, com a possibilidade de serem reconduzidos por mais 2. Edilene é professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna, MG, e atua como docente convidada da pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual. Além disso, ela é autora de livros e artigos jurídicos. O deputado bolsonarista Gustavo Gayer, PL-GOL, promoveu uma série de ataques ao feminismo nesta terça-feira, 27/6.